Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Cruzeiro, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, quero conversar com você sobre as chances do Cruzeiro na Série B. É muito interessante e oportuno, na minha opinião, falar sobre esse assunto depois da derrota do Cruzeiro para o Bahia na estreia. Seria muito fácil falar disso quando o Cruzeiro, por exemplo, se eventualmente o Cruzeiro fazer uma grande campanha, ficar à frente de todos na tabela, né, do campeonato da Série B. E aí a gente pode perfeitamente vir aqui e falar, ó, o Cruzeiro é favorito para subir. Aí fica fácil. O mais interessante é falar antes. E sobretudo depois da estreia da equipe, em que houve uma derrota que deixa lições que precisam ser aprendidas pela comissão técnica do Cruzeiro. Porque acho que essa equipe do Cruzeiro tem muito potencial e pode se entregar para os seus torcedores o retorno à elite do futebol brasileiro, a Série A, que é, vamos combinar, né, gente, o lugar de merecimento do Cruzeiro. Se o Cruzeiro teve ali alguns problemas, né, no passado, problemas que ocasionaram a queda para a Série B e até mesmo ali o Cruzeiro correu riscos até maiores, né. Isso foi feito por homens irresponsáveis, né, dirigentes irresponsáveis. Isso não tira, por exemplo, do Cruzeiro o seu merecimento. O lugar do Cruzeiro é a Série A. É a Série A. Aqueles homens que fizeram esse mal para o Cruzeiro, aqueles profissionais, aqueles dirigentes, merecem, inclusive, tá preso agora, né? Poderiam estar preso, por exemplo. Estão andando aí livres e soltos, felizes, leves, como se nada tivesse feito. Cometeram crime com o Cruzeiro. Mas isso é assunto até que, de certa forma, não é que já passou, isso tem que ser refletido sempre. E essas pessoas, esses responsáveis precisam, de uma forma ou de outra, sem violência, evidentemente, pagar pelo que fizeram. Agora, isso não significa que o Cruzeiro não mereça estar na Série A do futebol brasileiro, que merece, pelo clube que é, pela torcida que tem, pela história que construiu, não somente no futebol brasileiro, mas também no futebol sul-americano. Esse Cruzeiro, portanto, tem um momento aí importante, que é uma competição que pode trazê-lo de volta à elite do futebol nacional, depois de 2 temporadas na Série B. Quando o Cruzeiro cai a primeira vez, o Cruzeiro não entendeu o que era a Série B. Os seus dirigentes não entendiam o que era a Série B. Os dirigentes do Cruzeiro, que na ocasião estavam à frente do clube, não cortaram tentáculos, né, com aqueles outros dirigentes que destruíram o Cruzeiro, e de certa forma eles eram a versão daqueles outros dirigentes. Eu cheguei a conversar com eles, né? Eu sei muito bem do que eu estou falando. Não queriam mudar o Cruzeiro de verdade. Não queriam. Bom, agora a coisa é muito diferente. Embora a gente saiba que tem conselheiros aí tentando destruir, tentando estragar tudo, tentando assim, trazer de volta, né, a crise para o Cruzeiro, trazer aqueles monstros do passado para o Cruzeiro. Eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir atrapalhar o projeto do Cruzeiro. A SAF, né, que está agora no Cruzeiro. E a equipe do Cruzeiro vai voltar de fato para a Série A, na minha opinião. É um dos favoritos para voltar para a Série A. Sob o comando aí da SAF, do Ronaldo, acho que o Cruzeiro tem feito tudo mais ou menos certo. Para mim, foi um dos clubes que melhor se planejou para a Série B dessa temporada. Ao contrário das 2 últimas temporadas, que não teve planejamento correto, não. O planejamento era o quê? Era olhar o nome do técnico, né, por exemplo. Né? E aí buscava-se um nome do técnico. Não se buscava um modelo, por exemplo, de jogo. Não se buscou em nenhum momento um técnico estrangeiro, como foi feito agora pela SAF, né, que procurou, achou, encontrou e trouxe o Pessolano para ser o técnico da Raposa, né? Então, neste momento, ao contrário dos outros anos, acho que houve um planejamento muito interessante aí, muito sustentável, e acho que o Cruzeiro, por causa disso, é favorito sim. Claro que algumas contratações não funcionaram muito bem, mas as contratações foram feitas. Se olharmos para os jogadores, a gente vai ter que considerar, vai ter que, né, que os perfis foram muito bem pensados de jogadores que chegaram para o Cruzeiro. Evidentemente que nem todas as contratações vão dar certo. Evidentemente que mesmo quando você trabalha muito bem a busca de um perfil, ele pode perfeitamente não render. A gente tem visto que isso não está acontecendo com alguns jogadores. O Cruzeiro, por outro lado, também, além disso, está bancando alguns jogadores da base. Isso é muito importante. O técnico Pessolano é um cara de personalidade que usa assim, os garotos quando precisa. Isso é muito importante sim, porque poucos técnicos hoje fazem isso aqui no Brasil. Porque na verdade você promover o garoto tem a ver com a coragem do técnico, mas também tem a ver com uma política do clube, que às vezes pode não ser clara, mas é uma política do clube de promoção da base. A gente percebe que isso também, de certa forma, está acontecendo hoje no Cruzeiro.
Quando a gente fala que o Cruzeiro está se preparando muito bem, se preparou muito bem para a Série B, não foi somente por ter ido ao mercado, foi também por ter bancado a base. E a gente percebe hoje que o garoto que entra, que veste a camisa do Cruzeiro e vai a campo defender as cores dessa camisa fantástica, maravilhosa, lindíssima, uma das mais lindas do mundo do futebol, do mundo inteiro, do planeta Terra. Quando esses garotos vão a campo hoje defender as cores do Cruzeiro, eles não vão com a mesma pressão de antes. Antes, qualquer garoto que saía da base, que vestia a camisa do Cruzeiro, sofria muito com a pressão. A coisa era muito complicada. E o garoto, ele era jogado ali aos leões. Hoje a gente percebe que é tudo diferente. De tal sorte que o jogador vai a campo, né, com personalidade, acreditando no que vai fazer em campo. Pode até errar algumas vezes, mas ele vai fazer a campo sabendo muito bem o que vai fazer. Então, isto é muito importante. Isso também fala muito sobre o projeto do Cruzeiro. Vai subir, Josa? Acho que sim. Antes de continuarmos a falar sobre isso, vou pedir a sua autorização para abrir um parêntese e falar que este vídeo tem o patrocínio da OneFootball, que é um aplicativo de futebol sensacional, que entrega inúmeras competições para você ali de graça na tela do seu celular. Entrou muito forte aqui também nos estaduais aqui no Brasil, tanto é que catarinense, paranaense, carioca, todos eles transmitidos, no caso por pay-per-view, pelo OneFootball, inclusive os jogos de mandante do Cruzeiro. Isso mostra, por exemplo, uma nova era, gente, uma revolução, né? Um aplicativo de futebol praticamente substituindo as cadeias, né, de televisão do mundo inteiro. Incrível. Nesse caso foi para o pay-per-view, né? Mas mostra, por exemplo, como o OneFootball está crescendo. É um aplicativo de futebol que você não tem nada a perder se você baixa ele e tem ele no seu celular, né? E além disso, ele vai te entregar informações em tempo real da sua equipe do coração, no caso do Cruzeiro, né? Se chegar um novo reforço para o Cruzeiro, é só ir lá e olhar na pesquisa do OneFootball, ele vai te entregar o que é o jogador em números, inclusive a última temporada do atleta. Enfim, tem muita novidade aí, porque o futebol sempre apresenta novidades. E além da Bundesliga, que é uma competição sensacional, competição que eu acho que realmente vale a pena a gente assistir quando a gente pode, tem inúmeras outras competições ali da Europa. A Bundesliga está realmente pegando muito forte, né? Está muito interessante. E você tem de graça ali na tela do seu celular. Então, se você não baixou ainda o futebol, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, para baixar esse aplicativo sensacional e ter aí a Bundesliga, inúmeras outras competições ali à sua disposição, e também para dar uma força para esse canal, para sinalizar para o OneFootball que de fato vale a pena patrocinar o canal do Josa Novales. Ok, minha gente? Não fechando parênteses, mas antes disso, pedir para você que não é inscrito neste canal, inscreva-se. É um canal aberto que fala de muitos clubes, ative o sininho. Se por acaso não for da sua equipe que eu estiver falando, você não precisa assistir o vídeo, né? Mas é um canal, por exemplo, que banca, que fala realmente, tem uma pegada jornalística, que banca falar aqueles times que realmente importam. Muito. Aquilo que é notícia, aquilo que é importante. Embora não tenha muito torcedor do Cruzeiro aqui, eu sempre fiz vídeos sobre o Cruzeiro. Então eu poderia não fazer esses vídeos porque eu não ganhei muitos likes, não ganhei muitas visualizações, né? Mesmo assim, eu achei que era importante fazer esses vídeos. Então importa muito que você se inscreva aqui no canal. Aí se você achar que estou pautando um pouco o Cruzeiro, é só você reclamar. Se perguntar, Josa, você precisa fazer mais vídeo do Cruzeiro, eu vou fazer. Então inscreva-se no canal, fale para os seus amigos sobre o canal do Josa Novales, para que a gente consiga chegar a esses 100 mil inscritos, né, gente? E possa ter aqui, ganhar uma plaquinha do YouTube, para colocar uma plaquinha do YouTube no meio dos livros aqui, né, gente? Porque tem muito livro aqui, tem nada que fala de futebol aqui, uma plaquinha do YouTube, tem nada que fala, inclusive, do meu trabalho no YouTube. Uma plaquinha do YouTube vai ficar de bom tamanho, tá bom? Então agora, voltando a falar, portanto, das condições do Cruzeiro nessa Série B. Para mim, como eu disse, entra como um dos favoritos. Isso não é pouco. Não é porque é um clube grande que tem favoritismo, não é isso. Eu falei na temporada passada que o Cruzeiro dificilmente subiria. Eu falei na retrasada que dificilmente subiria também. E estou falando agora que eu acho que o Cruzeiro vai subir. E olha que, na verdade, quando a gente olha para a competição, quando a gente repara na competição, temos 5 grandes clubes da Série A que estão presentes na Série B neste momento. A gente tem o Cruzeiro, né, o Vasco da Gama, o Bahia, o Sport e o Grêmio. E tem inúmeras outras equipes aí que estão se organizando já há um bom tempo. E elas também vão dificultar. Acho até que uma vaga pode ficar para uma dessas equipes aí. E aí, no caso, sobram 3 vagas para 5 equipes aí, no caso, né? Aí a gente tem Bahia e Sport, o Sport parece que está montando uma equipe legal também. Tem o Grêmio, que é favoritaço. Tem, né, enfim, o Grêmio tem hoje um orçamento aí que é colossal. Juntando o orçamento do Grêmio aí, você pega Cruzeiro, Vasco da Gama, Sport, Bahia e alguns outros. Não dá, por exemplo, não o orçamento também, mas o valor de mercado, né, do Grêmio. Do Grêmio é maior do que todos esses times juntos. É um dos favoritos também para subir, mas o Grêmio ele é muito confuso. Os sinais que ele passa são muito duvidosos. Às vezes dá sinais de que vai subir sim, às vezes dá sinais que não vai subir. E esses sinais duvidosos precisam ser respeitados pelos dirigentes lá do Grêmio. Mas esse é o problema do Grêmio. O Grêmio, que inclusive, dava sinais de que poderia ser campeão
do Brasileirão ou de que poderia não ser campeão de nada. Eu vejo a mesma coisa. O Grêmio pode subir com 10 rodadas de antecedência ou pode ficar na Série B. É isso mesmo. E o Cruzeiro? O Cruzeiro para mim sobe. Só porque fez os investimentos legais. E como eu disse, eu estou falando isso à luz, por exemplo, que foi a derrota para o Bahia no estreia que o Cruzeiro não foi bem. Não é que o Cruzeiro tenha sido horroroso. O Cruzeiro teve mais posse de bola. Né? O Cruzeiro criou muita chance de gol, mas não soube lidar, por exemplo, com o bloqueio defensivo do Bahia. As finalizações foi no número aceitável, mas foi apenas uma finalização certa em todo o jogo. Este tipo de coisa precisa ser ajustado e acho que o Petzolano vai ajustar esse ponto aí. Né? Agora, evidentemente que o grande problema do Cruzeiro foi a defesa. De novo, a defesa. A gente olha para o Cruzeiro e a gente percebe que se há algo para melhorar no Cruzeiro é justamente o setor defensivo. O bloco às vezes tem falhado. O Rômulo também tem falhado. E sempre em posicionamento. Nesse jogo ficou muito claro. Os 2 gols do Bahia, na verdade, ocorreram por erros da defesa do Cruzeiro. Um erro de uma bola perdida ali no meio de campo, a forma como a perseguição foi feita ao jogador, ao Jacaré, que levava a bola, conduzia a bola até o gol, também foi errada. Né? Não era este tipo de posicionamento que a gente esperava da defesa do Cruzeiro, precisa perseguir, correr atrás. Né? Foi muito fácil furar ali o bloqueio defensivo do Cruzeiro. E também no primeiro gol, nenhum dos jogadores chegou no cara que cruzou a bola. Nenhum jogador, por exemplo, foi ali, fez uma marcação muito forte sobre o Davó. Davó praticamente cruzou sozinho. Né? São os dois zagueiros do Cruzeiro, praticamente eles recuam e deixam espaço ali para que o jogador do Cruzeiro, para que o Davó faça o cruzamento. Isso é amador, inclusive. Chega a ser amador em zagueiros que são profissionais. Então esses caras precisam ser cobrados em posicionamento. E nesse caso também, acho que o Petzolano também pode também ser cobrado em relação à melhora do treinamento desses caras. Ou então bancar alguns jogadores diferentes. O Romulo tá mal. Né, como eu disse, não tá legal. Não é que ele tá mal, tem jogo que ele vai muito mal, tem jogo que ele não vai tão mal assim. O Bloco tá mal também. Agora o Rafael não dá. O Rafael Cabral, de fato, Rafael não tá jogando bem. O Rafael tá falhando demais. E no primeiro gol do Cruzeiro, ele falha, na minha opinião. Ele tá posicionado errado. No segundo gol, também falha. Né? Então o Cruzeiro buscou um goleiro que para mim não foi um goleiro ruim. É um goleiro que tem um certo nome sim, né? Até que não começou tão mal no Cruzeiro, mas nesse momento está mostrando muita falha. E antes de vocês ficarem com saudade do Fábio, importa muito reconhecer que o Fábio também está falhando lá não está bem também. E além disso, tem outro ponto, né? O Fábio sai do Cruzeiro porque também, enfim, não se ajeitou ali. Ele que era uma grande amante do Cruzeiro, poderia perfeitamente ser também um pouco mais maleável. Né? Ele sai, dentre outras coisas, porque o salário dele é muito alto. Esse também era um ponto. Né? E ele também não ajuda, não oferece, por exemplo, uma situação favorável para a SAF, ganhando um pouco menos. Então vamos parar com isso aí. Olha só, ídolos, são importantes e tal, mas eles ficam. O Cruzeiro, eles passam, na verdade, e o Cruzeiro sempre fica. Tentaram destruir o Cruzeiro, esses homens vão passar. Né? Agora o Cruzeiro vai ficar como está, como ficou e como vai voltar para a Série A do futebol brasileiro. Então é muito importante a gente fazer uma reflexão e reconhecer quais são os erros da equipe. Há problemas na equipe, evidentemente. Acho que esses problemas são sobretudo no setor defensivo. Podemos pontuar que o Cruzeiro de repente precisa de um jogador de lado de campo, né? Mas acho até que dá para se virar com o que tem. Agora, no setor defensivo, de fato, na minha opinião, precisa de pelo menos um zagueiro. Um zagueiro pelo menos. Se chegarem 2, melhor ainda. Mas pelo menos um zagueiro aqui precisa. De repente, acho que o Petzolano precisa olhar também para o banco de reservas e se concluir que que o Rafael Cabral não está funcionando, tira o Rafael Cabral, coloca no banco. O banco, meus amigos, pode ser muito educativo para alguns jogadores. Pode ser muito educativo. E de fato o goleiro do Cruzeiro não está ajudando muito. Né? Então, não jogou o que poderia jogar contra o Bahia. Agora, o mais importante aí, e acho que isso também importa muito para a gente pensar o que é o Cruzeiro na Série B e por que o Cruzeiro é favorito para subir. O técnico Petzolano é um cara de muita personalidade. É um cara que entende o que é o Cruzeiro como poucos entendem. É um cara, por exemplo, que está sempre falando da grandeza do Cruzeiro. É um cara que consegue passar isso para os jogadores. O entendimento dele sobre o que é a grandeza do Cruzeiro e também o entendimento dele do que é, né? Cada um dos seus jogadores do elenco pode perfeitamente ajudar demais a Raposa na volta à Série A. Acho que isso também é muito importante para a gente pontuar. Então, por tudo isso, para mim, o Cruzeiro é um dos favoritos para subir. Vou torcer para que o Cruzeiro suba. Vou viajar a Belo Horizonte, sim, em alguns momentos, para assistir jogos do Cruzeiro, para torcer lá no estádio para a Raposa, para que ela consiga grandes resultados e volte para o seu lugar de merecimento, que é a Série A do futebol brasileiro. É isso, amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.